Hoje no Está Escrito, continuamos a nossa jornada pelos 10 mandamentos com o estudo do terceiro mandamento. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. E hoje nós estamos continuando os nossos estudos dos 10 mandamentos, nos aprofundando aqui nessas leis tão importantes para a nossa vida, com o estudo no terceiro mandamento. De novo conosco o Dr. Alberto Tim. Muito bem-vindo, doutor. Um prazer. E o nosso convidado especial, o pastor Alexandre Vaz, da Flórida. Pastor, bem-vindo. Muito obrigado. Quem sabe, para os nossos telespectadores, explique um pouquinho quem você é, onde você nasceu e onde está trabalhando como pastor agora. Okay. Eu nasci na cidade de São Paulo e vivi nessa cidade boa parte da minha vida. Saí depois para o interior. Depois voltei para São Paulo, para um seminário adventista, onde ali fiz o curso de teologia. O Dr. Albertinho foi meu professor também, é um prazer tê-lo aqui. E depois de 10 anos de ministério no Brasil, eu decidi vir aos Estados Unidos para estudar. E ao concluir o mestrado, recebi um convite para trabalhar na Flórida. Já faz 7 anos que trabalho como pastor ali, pastoreando como associado na igreja de Brazilian Temple, em Fort Lauderdale e Miami também. Que bom. Bem, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui no Está Escrito. É um prazer. Então, um aluno, vamos ver a preparação que ele recebeu do professor, né? Hoje nós estamos estudando o terceiro mandamento, né? Que se encontra Êxodo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Interessante isso. O que significa tomar o nome de Deus em vão? Porque, para assim, uma leitura assim, superficial, pelo menos a aplicação mais comum é para não usar o nome de Deus. Nós usamos expressões, por exemplo, em inglês, não sei se em português também existe, onde o nome de Deus é usado quase como para xingar, né? Então, o pessoal às vezes tenta ficar só nesse elemento, né? Só nessa parte do mandamento. Mas o que significa tomar o nome de Deus em vão? Bem, nós temos aqui nesse mandamento, que parece ser tão simples, muitas cláusulas ou muitos elementos ou componentes, como você quiser, significativos. Em primeiro lugar, a palavra Deus em si. Na Bíblia nós temos muitos nomes para Deus diferentes e títulos também. Eu tenho até um livro grosso só sobre nomes e títulos para Deus na Bíblia. Então, cada nome expressa uma característica, um atributo de Deus em si. Mas aqui se refere mais ao nome sagrado deles, que em português se usava a expressão Jeová, que praticamente está caindo em desuso porque a gente sabe que é uma transliteração não bem correta. O mais natural é a palavra Javé, ou em hebraico Yahweh, que era o nome sagrado de Deus, também chamado tecnicamente de tetragrama, ou seja, você tem as 4 consoantes ali, e esse nome era tido como o nome expressando a majestade de Deus, a sua santidade ali, e até mesmo o judeu, ele costumava não usar aquele termo e substituía por um outro quando teria que ler. Alguns, pelo menos, dos copistas da Bíblia, quando escreviam o nome sagrado de Deus, pegavam uma pena especial ali como uma demonstração de respeito a Deus. Então, esse nome é importante. Agora, a própria palavra nome, não Yahweh
o Senhor, como diz a nossa tradução, mas a expressão nome. O que seria o nome? Nome expressa o caráter de uma pessoa, de Deus aqui. O nome define, né? Exatamente. Define, exatamente. Quem é a identidade da pessoa. Agora, no período bíblico, principalmente no Antigo Testamento, e você tem o exemplo, no caso de, não vamos ler os textos, mas, por exemplo, de Gênesis 29, 30, ali, você vai ver que os nomes foram atribuídos por Lia, Raquel, esposas de Jacó, com base nas circunstâncias que eles viveram para ter um determinado filho. Em muitos dos casos do Antigo Testamento ali, o nome era atribuído como uma maneira de expressar o que se esperava da pessoa. Você vai ver que há pessoas que mudaram de nome. Jacó passou a ser chamado de Israel, Saulo, de Paulo e tal. Então, o nome, pelo menos no período bíblico, era muito significativo. E quando se fala no nome de Deus, muito mais. E é interessante ver que a Bíblia apresenta muitos nomes para Deus, identificando exatamente o seu caráter. Nós vemos, por exemplo, logo no começo do capítulo 20, Deus dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus Adonai. Outros textos da Bíblia definindo Deus Todo-Poderoso, o Shaddai, entendeu? Kadosh, Deus Santo. E aqui, este mandamento confirma exatamente, Deus é santo, Deus é todo-poderoso. A Ele devemos todo o reconhecimento. Esse é um dos princípios que eu encontro também nesse mandamento, o princípio do reconhecimento. Quem é Deus? Reconhecer que Deus é esse Deus santo. Santo. Nós dizemos em inglês, not to trivialize. Exatamente. Seria, não sei se como é que é a expressão. Referir-se a ele de forma trivial, leviana, desrespeitosa. Quer dizer, há uma diferença entre Criador e criatura. Às vezes nós esquecemos isso, eu acho, na nossa sociedade. Sim. E nós muitas vezes tratamos de Deus, embora na Bíblia ele seja chamado de nosso amigo, de pai, até Jesus nos ensinou a chamá-lo de pai. Mas nós não podemos colocá-lo no mesmo pé de igualdade com os outros seres humanos, por mais importantes que sejam, porque eles não passam de criaturas e Deus está acima de todos. Interessante é que na época em que o mandamento foi apresentado ao povo de Israel, lá no Monte Sinai, Deus pediu uma preparação para o povo. E o povo vinha de uma escravidão, vinha do Egito, de uma situação onde havia muitos deuses, animais, eram tidos como deuses, ídolos, postes e tudo. E aqui há uma relação também com os demais mandamentos, porque Deus está dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, não tomarás este nome em vão. É o princípio do reconhecimento, mas também aí é o princípio do respeito. Ele é o Deus Criador. Então, só voltando a esse elemento do nome, então essa teologia que existe em alguns cantos cristãos, que diz que Deus apenas tem um nome. Se o nome ajuda a esclarecer ou a definir o caráter, eu que sou um ser humano criado, tem 3 nomes, William Ribeiro Santos. Como é que Deus vai ter só, Deus que é Deus, vai ter só um? Será que eu vou ter 3 nomes e Deus vai ter só um? Um nome não é suficiente, então, para definir a imensidade de Deus, o tamanho de Deus, né? Veja, nós temos que ser cuidadosos para não cair nem no 8 e nem no 80, como se diz assim vulgarmente. Em realidade, deve haver um respeito para com o nome de Deus, mas há um movimento hoje dentro do cristianismo que argumenta que simplesmente Jesus tem um nome, que é o nome Yoshua, ou como quiser ali, e que não pode se referir a ele de outra maneira. Eu creio que nós temos liberdade de traduzir os nomes. Você vai ver Jesus, para nós em português. Se eu usar só os nomes em hebraico ou grego, seja lá o que for, nem sempre fala. Eu posso me referir a Deus como Deus, porque a própria Bíblia não fala de um só nome. Esse é o nome que é tido como o nome sagrado dele. Mas se a Bíblia usasse só um nome, essa teoria talvez até teria sentido. Mas como a própria Bíblia você encontra vários, e o pastor Alexandre mencionou alguns deles, entre outros que existem qualificativos ali,
nós também, se a Bíblia coloca, nós também estamos autorizados a usar, mas tudo dentro de um padrão bíblico e respeitoso. Há títulos que Jesus chama de o pastor, por exemplo. Ele chega a usar metáforas. Por exemplo, a ideia do pastor é uma delas. Sim, lógico. Ele também diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. É alguma coisa nesse sentido? Certo. Então você vai ver que nós não podemos ficar inventando analogias, mas se a Bíblia usa, eu creio que nós também podemos. Né? Então não seria um sinal de desrespeito? Não dentro de um parâmetro, dentro de uma moldura bíblica. É que ao Deus usar essas metáforas, ao usar estes nomes, ao usar estas identificações, Ele está procurando se relacionar conosco. Porque essa é uma essência no mandamento, ou nos mandamentos. É o relacionamento de Deus. Um relacionamento que exige o respeito, que exige a reverência, mas também que envolve a proximidade. E é por isso que ele apresenta-se na Bíblia com todos esses nomes, atributos do seu caráter e com essas características, para nós também nos identificarmos, porque nós somos criaturas de Deus. E esse é um privilégio. Eu fiz uma vez um estudo e até escrevi uma monografia sobre a palavra doxa, em grego, que significa glória. E analisando vários textos bíblicos, você chega à conclusão que a palavra glória, que tem a ver com a glória de Deus, é como se fosse um diamante multifacetado, onde você tem um lado, outro lapidado ali certinho. Assim a palavra glória. Ora, se a própria palavra glória significaria o conjunto dos atributos ou características de Deus, os próprios nomes atribuídos a Deus, cada um deles nos ajuda a compreender um dos característicos ou dos atributos de Deus, porque Deus é tão grande, tão glorioso, tão majestoso e poderoso, que uma só palavra não seria suficiente para a gente compreender a majestade de Deus. Interessante, ele é um, mas envolve todos. Muitas características. É interessante. Quando ele se apresentou para Israel, por exemplo, a gente sabe da expressão Shema, a glória de Deus, a proclamação, em Deuteronômios capítulo 6. Ok, vamos lá. Deuteronômios capítulo 6, no verso 4. 6, 4. Está dizendo aqui, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aí ele vem dando um conselho aqui, ou um imperativo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Existe um paralelo entre esse texto e o terceiro mandamento. Okay. Porque esse texto fala de amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E amar significa respeitar, significa dedicar a honra, dedicar tudo a este Deus. E muitas vezes nós desonramos, tomamos o nome de Deus em vão, por não amá-lo devidamente como ele precisa ser amado. Agora, este verso aqui em Deuteronômio pode criar um problema, porque diz, é o único Senhor, então, um Deus só. E aí é trindade. Então, será que isso não é um conflito aqui? Uma pergunta muito interessante. Pessoas que não acreditam em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como sendo três pessoas em uma unidade, costumam usar esse texto, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, para tentar provar a não existência da Trindade. Só que a palavra hebraica traduzida aqui nesse texto como único não quer dizer uma pessoa exclusiva só. Ela tem a ênfase de uma unidade na diversidade até. E é o mesmo termo usado em Gênesis, o capítulo 2 e o verso 24, Gênesis 2, 24, onde se refere à criação do ser humano e a sua união com, no caso, o homem e a mulher. E o texto diz, por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse uma só é o mesmo texto usado ali para um Senhor. E nós podemos ver claramente aqui que um homem e uma mulher tornando-se uma só carne.
Então, isso não exclui a Trindade. Eu creio que na Bíblia nós temos base bíblica suficiente para crermos na pluralidade, na divindade, sendo um só Deus em 3 pessoas, como já é evidente no Antigo Testamento e se torna bem mais explícito ainda no Novo Testamento. Então, seria correto dizer então que o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão seria não tomar o nome de Deus, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Então, Ou negar o nome de Deus, negar a existência da Trindade então, é tomar. Então, seria também usando o nome de Deus em vão, negando a existência da Trindade. Eu creio que sim, porque veja o seguinte, tudo aquilo que conspira contra a divindade. Veja, eu não posso... Bem, há um livro que diz um pensamento que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: no início o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e até o próprio plural é usado ali, a nossa imagem e semelhança. Certo. Agora, as pessoas hoje estão recriando a Deus a sua própria imagem e semelhança. E nós não estamos autorizados a isso, nós temos que aceitar a Deus como revelado nas Escrituras e não como eu gostaria que Ele fosse. Quem sabe nós podíamos, nos minutos que restam, conversar um pouquinho sobre as maneiras ou os modos de desrespeitar a Deus. Nós falamos que um exemplo é negar a existência da Trindade, seria desrespeitar a Deus. Quais seriam outras atitudes nossas, quem sabe, ou ações? Quando o mandamento fala não tomar o nome de Deus em vão, também está se referindo a não jurar usando o nome de Deus, jurar falsamente. A própria Bíblia confirma isso, nós podemos encontrar passagens para este tema. Por exemplo, Levíticos capítulo 19, verso 12, menciona aqui: não jureis falsamente pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então Deus está sendo bem claro aqui, não tomar o nome de Deus em vão, não jurar falsamente. Mateus 5:33 também apresenta aqui a respeito deste mandamento. Mateus capítulo 5, no verso 33, nós vemos aqui Jesus declarando: ouvistes também o que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Então essa é a mensagem bem clara do mandamento. Então, isso significa que quando alguém às vezes tem que ir para tribunal e é pedido, eles pedem para jurar em tribunal, seria então se violar os mandamentos, jurar em tribunal? Como é que seria? Eu creio que quando a pessoa jura que vai dizer a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade, ele está simplesmente assumindo uma responsabilidade. Agora, quando nesse juramento eu coloco em nome de Deus, eu digo isto, é um pouquinho complicado quando você acaba responsabilizando a Deus. Eu já ouvi pelo menos falar de advogados de defesa, por exemplo, que dizem assim: assim como Cristo foi injustiçado na sua época, falsamente, este meu aqui indivíduo também está sendo falsamente acusado e cabe a vocês a decisão. Nós não podemos, eu acho que, usar a Cristo, envolver Cristo e a Deus nesse tipo de questão ali. E temos que ser respeitosos nisto. Acho que a nossa palavra não deve depender ou comprometer a Deus em nossa atitude. Então, só recapitular, né? Negando a existência de Deus, a existência de Jesus, o Santo Espírito, a Trindade, seria violar o mandamento, jurar falsamente. Quais seriam outros exemplos, então, de usar o nome de Deus em vão? Eu creio que um exemplo também que ocorre muitas vezes é o excesso da repetição do nome de Deus levianamente. Como você diz, meu Deus. Certo. Acontece uma coisa ruim, você já, meu Deus. Acho que não precisaria usar isso. Você pode ter outra forma de exclamação alternativa, mas não dessa forma. E há pessoas que na própria oração, quando oram, Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor aquele outro, que chega até quase que doer o ouvido de tanto se repetir a palavra.
Eu creio que qualquer alusão à divindade que demonstre certa leviandade ou certo desrespeito deveria ser evitado. Porque Deus é santo. Lógico. E nós temos que demonstrar reverência para com Ele. Se o texto bíblico diz que até os anjos no céu respeitem e reverenciam a Deus, quanto nós, seres humanos pecadores. Às vezes nós temos mais reverência pelas autoridades do mundo do que pelo Criador do mundo, né? Poxa, se nós fôssemos falar com o presidente de uma nação, ou secretário-geral da ONU, ou seja lá quem for, nós procuraríamos escolher bem as palavras. Exato. Agora, na oração, o que muitas vezes acontece, a gente ora para Deus, quando chegou no final da oração já nem lembra o que disse, porque foi memorizada, decorada, então parece que é uma falta de respeito, né? Nós temos falado agora de atos, de falar, né? Mas será que existem outras atitudes que nós podemos tomar que seriam uma falta de respeito a Deus? Tem uma passagem na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. 1 Coríntios 10. Capítulo 10, no verso 31. Neste verso, também nós podemos fazer aqui o paralelo com o terceiro mandamento. Ok. Porque este verso, ele é bem claro na sua afirmação, dizendo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, através da nossa vida, do que nós comemos, do que nós falamos, do que nós fazemos, nós estaremos honrando ou não. Nós estaremos respeitando ou não a Deus, que é o nosso Criador. E nós somos criados à imagem dele. Então devemos, em nosso viver, honrar também o nome de Deus. Agora, eu creio que a maior forma de tomar o nome de Deus em vão é a nossa própria atitude. Quando eu me chamo de cristão e não vivo o cristianismo, é o maior desrespeito possível. Não é sem motivo que o famoso filósofo alemão Nietzsche chegou a dizer que o maior argumento contra o cristianismo são os próprios cristãos. Né? Agora, o texto bíblico, eu aproveitei que você foi para Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2, é bem claro, referindo-se a nós como cristãos, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Há outros textos que falam que nós somos embaixadores em nome de Cristo, de Deus em nome de Cristo. Também Jesus falou que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então, se nós não queremos, desculpe a expressão, blasfemar o nome de Deus, ou tomar o nome de Deus em vão, ou até denegrir a imagem de Deus, nós deveríamos, como cristãos, viver uma vida coerente em todos os sentidos, para que por nosso viver, pelo nosso exemplo, o nome de Deus seja glorificado. Com o título de cristão, seguidor de Cristo, vem muitos privilégios, mas também vem uma responsabilidade, né? De ser uma testemunha de Deus. Jesus coloca isso, né? Sede meus imitadores. Agora, e você vai ver uma coisa muito importante também, é que o mundo e os cristãos gostariam de ver em cada um de nós a mesma coerência de vida que havia no fundador do cristianismo, Jesus Cristo, que não só falava a respeito da verdade, mas ele era a verdade. Quanta diferença no mundo haveria se todos os que levam o nome de Deus tivessem uma coerência semelhante de Cristo? Isso é verdade. Um dos meus textos favoritos para terminar é em Atos 4, 13, onde diz, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que coisa formidável. O comportamento daqueles homens, a coragem deles, testemunhou que eles tinham estado com Jesus. E de acordo com a história, eu acho, o doutor pode me corrigir, desse ponto em diante, começaram a chamar os seguidores de Cristo de cristãos, os pequenos cristos, né? E esse é o lado positivo do mandamento. Exato. O mandamento falado na forma positiva é isso. Viva honrando a Deus. Dignifique,
testemunhe Exatamente. verdadeiramente de quem é o Deus que você adora, de que Mesmo você naquilo ama que, com toda a tudo, força. Em tudo, mesmo Em tudo. e naquilo que comes e bebes. Exatamente. Pastor Alexandre, para terminar, podia orar pelos nossos Pois não. telespectadores. Pai querido, muito obrigado porque Tu és o nosso Deus. Ao aprendermos da Tua palavra hoje, nós queremos pedir a Tua bênção para vivermos uma vida que honre e testemunhe dignamente de que Tu és o nosso Criador, o nosso único e verdadeiro Deus. Abençoe aos telespectadores e a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você que está assistindo nosso programa gostaria de conhecer mais a respeito da Palavra de Deus, nós gostaríamos de oferecer para você gratuitamente este curso bíblico, A Bíblia Ensina. É uma oferta do Está Escrito para você. Aqui estão as informações necessárias para começar os seus estudos hoje. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. E Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Bem, chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito. Queremos agradecer a sua participação conosco e agradecer a participação dos nossos convidados especiais. Pastor Alexandre, quem sabe um pensamento para terminar o programa? Um dos pensamentos que me veio à mente foi de Alexandre o Magno, que chegou para um de seus soldados, que também se chamava Alexandre, e falou: ou você muda de atitude ou muda de nome. Nós somos filhos de Deus. Vamos viver uma atitude como filhos de Deus, para vivermos eternamente com Ele. Amém. Que seja a realidade na vida de cada um de nós que se chama cristãos. Nosso desejo é estar aqui na próxima semana. Espero que vocês estejam conosco. Lembre-se de visitar nosso website, estaescrito.ca. Até lá, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.